Existe uma prisão silenciosa na qual milhões de pessoas vivem, sem nem sequer perceber. Uma gaiola feita de horas, de contas e de obrigações. Você acorda antes do nascer do sol, corre, trabalha, recomeça. Dorme sem realmente descansar. E tudo isso para quê? Para sobreviver, para aguentar até o fim do mês, para não afundar. Mas alguns romperam esse ciclo. Não porque nasceram ricos, mas porque, um dia, tiveram a coragem de pensar diferente. Fizeram uma pergunta: e se o dinheiro pudesse trabalhar por mim? E se dormir não fosse perder tempo, mas uma forma de ganhar? Você já sentiu isso também? Esse sussurro silencioso que te diz que você nasceu para mais. Uma vida com propósito, com tempo, com verdadeira liberdade. Escreva liberdade se você também já sonhou em acordar sem despertador e ver dinheiro na sua conta. Porque neste vídeo você não vai ouvir teorias vazias, nem frases recicladas. Você vai descobrir 4 ideias reais de negócio que permitem que pessoas comuns ganhem mais de $27 mil por mês, enquanto dormem. E não! Você não precisa ser um gênio, nem ter milhões no banco, nem morar no Vale do Silício. Você só precisa de algo que a maioria nunca ousa cultivar: paciência, uma visão e coragem para agir diferente. Fique até o final, porque o que você vai aprender aqui não se ensina na escola. E depois que você souber, não tem mais como voltar atrás. Atividade número 1. Investimentos que pagam enquanto você vive. Nem todo negócio precisa de escritório, funcionários ou loja física. Alguns nascem no silêncio. Nenhuma porta se abre, nenhum cliente entra, nenhum relógio é perseguido. E ainda assim, eles produzem, mês após mês, ano após ano, mesmo enquanto você respira, dorme ou sonha. Estou falando dos REITs, fundos de investimento imobiliário. Fundos que são donos de shoppings, hospitais, prédios inteiros e que compartilham os lucros com seus investidores. Com pessoas como você, como qualquer um disposto a plantar antes de colher. Você não precisa comprar um apartamento para alugar. Não precisa buscar inquilino, nem consertar vazamento de madrugada. Só precisa de visão e de paciência. Porque enquanto o mundo corre, esses fundos batem como um coração financeiro. Estável, silencioso e profundamente vivo. Por exemplo, a Realty Income, um REIT que paga dividendos todos os meses há mais de 50 anos. Guerras, pandemias, crises globais, nunca deixou de pagar. Se você tivesse investido $1.000 há 10 anos, hoje teria mais de 2.500, simplesmente por ter deixado esse dinheiro trabalhar enquanto você vivia. Mariana, designer no Peru, entendeu isso. Ela começou com apenas $800. Hoje, recebe $137 por mês em dividendos. E a cada pagamento, sua liberdade cresce. Sem loja para abrir, sem produto para vender, sem trocar tempo por dinheiro. Não é sorte, não é mágica, é estratégia. É fé no tempo e na magia de plantar em solo fértil. Porque às vezes o verdadeiro trabalho não é o que você faz com as mãos, mas o que deixa seu dinheiro fazer por você em silêncio. Você já plantou essa semente? Ou ainda carrega todo o peso sozinho? Escreva "Eu descanso" se está pronto para deixar o dinheiro trabalhar enquanto você vive. Atividade número 2. Ações que te pagam como um dono. Existe uma verdade que poucos têm coragem de te contar. Você não precisa criar uma grande empresa para fazer parte de uma. Você pode ser dono de uma parte da Coca-Cola, ou da Apple, ou da Johnson & Johnson, sem precisar de fábrica, sem construir sede, sem contratar equipe. Você só precisa entender como funciona o jogo dos donos. Os verdadeiros donos não vendem apenas produtos, eles compartilham. E quando você compra ações de uma empresa sólida, você se torna isso, um sócio silencioso. Um sócio que não dá ordens, mas que mesmo assim recebe sua parte. Essa renda constante e generosa se chama dividendo.
E é uma das formas mais antigas e elegantes de renda passiva. Você não precisa prever o futuro, nem correr atrás da próxima moda. Você aposta no que já resistiu ao tempo. A Coca-Cola, por exemplo, aumenta seus dividendos todos os anos, há mais de 50 anos. Mesmo em tempos de guerra, pandemia, crise econômica, eles sempre pagaram, constantes, fiéis, sólidos. A Procter & Gamble também. Porque o segredo não é correr atrás do dinheiro, mas se alinhar com quem já sabe como ele funciona. Julian, técnico de informática, entendeu. Investiu $2.000 em ações estáveis e confiáveis. Hoje, recebe $180 por mês em dividendos. E ele não gasta esse dinheiro, ele reinveste. Porque ele sabe, cada dólar reinvestido é como uma árvore que um dia dará sombra. Uma nova árvore, a cada mês, a cada ano, até o dia em que você não vai mais precisar correr, porque a sua própria floresta vai te proteger. E você, o que faria se recebesse dinheiro todos os meses só por fazer parte de algo maior? Escreva abaixo. Seu desejo, escrito com sinceridade, pode ser o primeiro passo do seu novo caminho. Juros compostos. A semente invisível dos milionários. Existe uma força que não se vê, mas que transforma a vida de todos que a compreendem. Einstein a chamava de a oitava maravilha do mundo. Warren Buffett fez dela a sua religião. E você pode transformá-la na sua liberdade. Ela se chama juros compostos. E é muito simples. Reinvista o que você ganha para que cada fruto se torne uma nova árvore. E cada árvore dê ainda mais frutos. E esses frutos, mais árvores. Até que um dia, você viva em uma floresta que você mesmo plantou. Os juros compostos não vão mudar sua vida em 3 semanas, mas em 5 anos podem te dar independência. Eles separam quem gasta de quem constrói, quem sobrevive de quem acorda todo dia sabendo: o dinheiro continua a fluir. Imagine plantar uma semente que te dá frutos todos os meses. Agora, imagine plantar 10, depois 100. Comente "Eu planto hoje" se você está pronto para parar de esperar o momento certo e começar a semear sobre os próprios pés. Negócio #3. O poder oculto de um curso online. Ana não era influenciadora, nunca aparecia na câmera, não sabia editar vídeos. Ela era enfermeira, plantões noturnos, café frio e uma insônia que a acompanhava como uma sombra. Ela não conseguia dormir, mas ainda podia sonhar. Até que, numa manhã, entre cansaço e luz cinzenta, ela descobriu um ritual simples: respirações profundas, óleos essenciais, um silêncio guiado. E ela dormiu. Pela primeira vez em anos, ela dormiu. Fez de novo, funcionou. Mostrou para a irmã, funcionou. Gravou no celular, sem iluminação, sem maquiagem, sem filtros, só um PowerPoint simples, uma voz cansada, mas sincera. Publicou numa plataforma e esqueceu. Até que uma notificação a acordou. Uma venda, depois outra e mais uma. Hoje, enquanto ela dorme, outras pessoas aprendem a dormir. Tão poético, tão poderoso. Porque um curso digital não é apenas um produto. É uma marca invisível que continua, mesmo enquanto você descansa. Ele captura seu conhecimento, sua experiência, sua história e transforma tudo isso em farol para os outros. Você não precisa de milhares de seguidores. Só precisa de algo que funcionou para você. Uma receita, uma técnica, uma nova forma de ver o mundo. Um curso online é como uma canção. Você cria uma vez e ele pode ecoar por anos. E o mais bonito, conhecimento não diminui quando é compartilhado. Ele se multiplica, ele se eleva e às vezes te liberta. E você, tem algo que mudou sua vida e que talvez possa mudar a de outra pessoa? Não subestime isso, compartilhe nos comentários. Porque talvez o negócio que você tanto procura já viva dentro de você e só esteja esperando ser revelado. Automação, o vendedor que nunca dorme. Ana não encontrou liberdade respondendo mensagens uma a uma.
nem enviando links manuais no WhatsApp. Ela se libertou porque criou um sistema que vende por ela. Veja como funciona. Ela oferece um guia gratuito para quem sofre com insônia. Coleta os e-mails dessas pessoas e elas recebem uma série de mensagens escritas com empatia. No final, ela apresenta seu curso, sem pressão, sem barulho. E enquanto ela descansa, trabalha ou cozinha, o sistema continua funcionando, como um rio subterrâneo que nunca para de correr. Não é mágica, é estrutura. É a nova forma de vender, sem correr atrás de ninguém. Hoje, qualquer pessoa pode criar seu próprio funil de vendas, sem chefe, sem loja física, só com estratégia e verdade. Você consegue imaginar acordar numa segunda-feira e descobrir que fez vendas enquanto dormia? Que alguém, do outro lado do mundo, mudou de vida, graças ao que você criou? Comente "Eu automatizo" se você está pronto para construir uma renda que não dependa mais do seu cansaço. O que ninguém te conta sobre seu primeiro produto digital? Muita gente acha que um curso precisa ter 20 módulos, 300 páginas e horas de vídeo. Mas isso não muda nada, só sobrecarrega. O que realmente faz diferença é uma promessa clara, um caminho curto, um resultado específico. Não ensine como melhorar a vida. Ensine como parar de procrastinar em 5 passos. Não ensine como abrir um negócio. Ensine como conseguir seus 3 primeiros clientes no LinkedIn em 30 dias. Porque as pessoas não compram informação, elas compram direção, compram esperança embalada em clareza. E antes de gravar qualquer coisa, teste sua ideia, faça uma pré-venda. Se 10 pessoas comprarem, você tem algo que o mundo precisa. Se ninguém comprar, você não perdeu tempo, ganhou clareza. O verdadeiro erro não é falhar, é passar meses criando algo que ninguém queria. Você tem uma ideia de curso ou guia digital? Compartilhe nos comentários, porque talvez ela só precise ser lapidada um pouco para transformar a sua vida. O que ninguém te conta sobre seu primeiro produto digital? Muita gente acha que um curso precisa ter 20 módulos, 300 páginas e horas de vídeo, mas isso não muda nada, só sobrecarrega. O que realmente faz diferença é uma promessa clara, um caminho curto, um resultado específico. Não ensine como melhorar a vida. Ensine como parar de procrastinar em 5 passos. Não ensine como abrir um negócio. Ensine como conseguir seus 3 primeiros clientes no LinkedIn em 30 dias. Porque as pessoas não compram informação, elas compram direção, compram esperança embalada em clareza. E antes de gravar qualquer coisa, teste sua ideia, faça uma pré-venda. Se 10 pessoas comprarem, você tem algo que o mundo precisa. Se ninguém comprar, você não perdeu tempo, ganhou clareza. O verdadeiro erro não é falhar, é passar meses criando algo que ninguém queria. Você tem uma ideia de curso ou guia digital? Compartilhe nos comentários, porque talvez ela só precise ser lapidada um pouco para transformar a sua vida. O novo caminho para alugar, sem possuir. E se eu te dissesse que você pode ganhar como um anfitrião do Airbnb, sem ter um imóvel, sem hipoteca, sem anos de economia? Isso se chama house hacking digital. É como transformar um espaço comum em uma mina de ouro invisível. Miguel, um jovem de Monterrey, não é milionário. Ele mora em um apartamento de 2 quartos, dorme em um e aluga o outro no Airbnb. O aluguel custa $800, mas ele fatura $1.200. Resultado? $400 de lucro por mês, sem sair de casa. O segredo? Escolher uma localização estratégica. Decorar com bom gosto, mesmo que de forma minimalista. Tirar fotos que contem uma história e tratar cada hóspede como um verdadeiro VIP. Você não precisa ser proprietário para lucrar como se fosse. Só precisa de visão, organização e um pouco de coragem para começar. Já pensou que sua casa pode ser seu primeiro ativo? Escreva nos comentários. Talvez sua liberdade comece em um quarto vazio. Negócio @4. Torne-se seu próprio banco. Diego não usa gravata,
Não tem escritório no 27º andar. Nunca estudou em uma universidade prestigiada. Mas um dia, ele escolheu olhar diferente. Entrou no banco como sempre, mas desta vez não olhou apenas para a senha ou saldo. Olhou mais fundo e fez uma pergunta simples, mas poderosa. Por que os bancos sempre ganham? A resposta era tão óbvia que até doía. Porque eles emprestam dinheiro que nem é deles. Dinheiro de pessoas como você, que deixam ele dormindo. Naquele dia, Diego fez uma escolha radical: parar de ser cliente e começar a pensar como um banco. Ele descobriu o universo do peer-to-peer lending, plataformas como Mintos, Peerberry, Prosper, que conectam pessoas com necessidades reais e permitem que você se torne um investidor, direto de casa, pelo celular, com valores pequenos, de forma segura. O segredo? Diego começou com $10 mil. Hoje, recebe cerca de $1.200 de juros mensais. Mas ele não gasta, ele reinveste, deixa fluir, como um rio que se alimenta sozinho, porque entendeu algo que muitos ignoram. O dinheiro é como a água. Se fica parado, apodrece. Se flui, nutre, cresce, se multiplica. Não se trata mais de virar milionário, trata-se de pensar diferente, de abandonar a mentalidade de consumidor e se tornar o arquiteto da sua própria realidade financeira. Hoje, Diego não depende mais de chefes nem do tempo. Cada dólar que ele tem, trabalha. E cada dólar que trabalha, constrói liberdade. E você, já pensou em se tornar seu próprio banco? Parar de pedir permissão ao sistema e começar a criar o seu? Comente "Eu empresto" se está pronto para enxergar o dinheiro de outra forma. Não como um fardo, mas como uma ferramenta que, bem usada, pode te dar asas. O inimigo silencioso, a gratificação instantânea. Vivemos na era do agora. Fast food, likes imediatos, recompensas em segundos. Sem perceber, fomos programados para evitar tudo que exige paciência. Queremos o corpo sem esforço, o dinheiro sem espera, a liberdade sem pagar o preço. Mas a verdadeira liberdade nunca é instantânea. Ela nasce de pequenas decisões constantes, discretas, invisíveis. Warren Buffett chama isso de adiar a gratificação. Hoje você planta, amanhã começa a crescer e daqui a 5 anos floresce. Cada vez que você escolhe um luxo por impulso, vende minutos do seu futuro. Vale a pena? O que você poderia abrir mão hoje para comprar anos de paz amanhã? Comente paciência se você está pronto para parar de correr atrás do prazer e começar a construir seu poder. O medo de perder que já te faz perder. O medo tem seu valor. Ele protege, alerta, sussurra, cuidado. Mas às vezes, ele prende, paralisa, te deixa imóvel diante da janela, enquanto outros avançam. Muitos dizem: não invisto, tenho medo de perder. Mas não percebem que já estão perdendo. Todos os dias, a inflação corrói sua poupança. Os preços sobem, a moeda perde valor e sua conta fica parada. O verdadeiro risco não está no investimento, está na inércia. É como ficar parado no meio do rio, achando que isso impedirá a correnteza de te levar. Mas a água leva mesmo assim. Você já sentiu esse medo que sussurra: espera só mais um pouco? Fale sobre ele. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para romper o ciclo. A ignorância financeira, o plano perfeito do sistema. Te ensinaram a resolver equações complicadas, mas não a cuidar bem do seu dinheiro. Você teve que recitar poemas do século XIX, mas nunca te ensinaram a ler um contrato bancário. E isso não foi por acaso, foi planejado. O sistema não precisa de pessoas livres, precisa de empregados, obedientes, endividados, medrosos, dependentes. Por isso, ninguém te falou sobre renda passiva, juros compostos ou liberdade financeira. Porque quem sabe começa a questionar. E quem questiona, quebra o modelo. Mas hoje, algo mudou. Você tem acesso ao conhecimento que antes era reservado para poucos. E essa consciência é o começo da sua libertação. Comente "Eu desperto" se você não quer mais viver um roteiro que outra pessoa escreveu para você. A comparação. O veneno invisível do crescimento financeiro. O Instagram não é a vida real. O TikTok não mostra sua conta no vermelho, nem as contas atrasadas,
nem o medo por trás de um sorriso com filtro. Hoje, confundimos sucesso com visibilidade, riqueza com aparência. E enquanto você avança devagar, mas com firmeza, outros correm direto para o vazio, enfeitados de curtidas. Muitos usam relógios de luxo, comprados no crédito. Viajam com cartões estourados, sorrirem, mas estão afundando por dentro. A verdadeira riqueza não grita, ela se constrói em silêncio, sem pressa, sem plateia, sem aplausos. Não se compare. Seu caminho não precisa parecer com o de ninguém. Ele é seu, é único e tem valor. Você já sentiu essa pressão silenciosa de ter que acompanhar o ritmo? Escreva nos comentários. Talvez hoje seja o dia de olhar para o seu próprio caminho, com orgulho. A ausência de um sistema, o erro que leva ao caos. Ganhar mais não é suficiente. Mesmo o rio mais poderoso é inútil se não tiver um leito para conter suas águas. A maioria das pessoas ganha dinheiro e o deixa ali, sem direção, sem intenção. Mas dinheiro sem sistema vira confusão, escapa, some, como água entre os dedos. Os ricos não são necessariamente mais inteligentes, mas são mais organizados. Eles automatizam, eles planejam, sabem exatamente para onde vai cada centavo. Não por obsessão, mas porque sabem que o caos financeiro é uma forma moderna de escravidão. Sua liberdade não depende de quanto você ganha, mas de como você administra o que já tem. Um sistema não é uma prisão, é um mapa que te impede de se perder. Você já sabe para onde vai seu dinheiro todo mês? Comente estrutura se você sente que está, pouco a pouco, retomando o controle. A armadilha do quando eu tiver dinheiro então. Quando eu tiver dinheiro, vou começar a investir. Quando ganhar mais, faço um orçamento. Quando eu economizar o suficiente, faço aquele curso. Mas aqui está o problema. Esse quando nunca chega. Porque não se trata de ter, se trata de agir. O controle não vem depois do dinheiro, é o dinheiro que vem depois do controle. Esperar sobra para tomar decisões inteligentes é como esperar estar em forma para começar a ir à academia. Quem é financeiramente livre hoje começou quando era difícil, quando doía, quando parecia inútil, mas começou. Você não precisa de milhares de euros para dar seu primeiro passo poderoso. Precisa de clareza e de vontade. Você também já esperou o momento ideal? Escreva. Às vezes, dar nome à espera é o primeiro passo para quebrar o ciclo. O efeito Buffett, o segredo não é sorte, é tempo. Warren Buffett não é um mágico, nem um guru espiritual. É um homem que entendeu algo simples. O maior poder do dinheiro não é a quantidade, é o tempo. Buffett começou a investir aos 11 anos e por décadas fez a mesma coisa. Investia, esperava, reinvestia. De novo e de novo, sem medo, sem pressa. Hoje, sua fortuna ultrapassa 120 bilhões de dólares. E mais de 95% dessa quantia foi construída depois dos 60 anos. O segredo não era sorte, era paciência. Porque tempo mais consistência é o multiplicador de riqueza mais poderoso que existe. E você? Está esperando o momento certo? Ele já chegou. Comente "Eu começo hoje" se você decide plantar sua árvore financeira, sem esperar a primavera. A potência das pequenas coisas que se tornam imparáveis. A gente sonha com grandes mudanças, com resultados espetaculares, com saltos impressionantes. Mas esquece, as raízes não fazem barulho e ainda assim sustentam tudo. 1 euro por dia, 1 livro por mês, um novo hábito a cada 30 dias. Nada disso parece incrível até o dia em que você olha para trás e não reconhece mais quem você era. Porque as pequenas coisas feitas com constância se tornam gigantes, como a gota d'água que parece fraca, mas perfura a pedra porque nunca para. A liberdade não se conquista em um fim de semana, ela se constrói na rotina, no invisível, nas decisões que ninguém vê. Você está pronto para honrar as pequenas coisas e deixar a constância trabalhar por você? Escreva aqui embaixo uma ação diária que você vai manter e que dessa vez não seja só uma intenção, mas o início de um novo ritmo de vida.
Pare de buscar a liberdade e comece a criá-la. A liberdade não é um bilhete dourado. Ela não está escondida num lugar distante. Você não a ganha na loteria e ela não aparece magicamente numa manhã qualquer. A liberdade não se encontra, ela se constrói. A cada decisão, a cada renúncia ao conforto imediato, a cada não ao consumismo cego, a cada sim à sua própria visão. Você não precisa de um mentor milionário, nem de um diploma de Harvard. O que você precisa é de vontade, de clareza, de perseverança. Cada euro que você investe hoje é uma hora livre que você ganha amanhã. Cada hábito que você fortalece é uma corrente que você rompe. Liberdade não é um destino, é um caminho, e você já está trilhando ele. Comente "Eu construo" se você está pronto para parar de buscar do lado de fora e começar a construir de dentro para fora. Não se trata de dinheiro, mas de tempo, propósito e alma. Quando falamos de liberdade financeira, parece que estamos falando apenas de números, de saldo bancário, de renda, de investimentos. Mas não é sobre isso. O que buscamos de verdade não é o dinheiro, é o tempo, é a alma, é o propósito. É acordar sem despertador, é andar descalço numa terça-feira ao meio-dia, é levar os filhos para a escola sem ter que pedir permissão, é poder ajudar os pais sem precisar checar o saldo antes. É criar só pela alegria de criar, não para sobreviver, não para agradar. O dinheiro é só uma ferramenta. O verdadeiro tesouro é o tempo escolhido, o tempo vivido com plenitude. E se alguma frase tocou você, se uma imagem, uma palavra ou um suspiro ficou aí dentro, é porque a semente da liberdade já vive em você. Tudo o que ela precisa é ser regada. Compartilhe nos comentários o que te emocionou, porque a sua história, dita com sinceridade, pode ser exatamente a faísca que desperta alguém por aí. E se esse caminho ressoou em você, se você não está aqui só por curiosidade, mas porque algo dentro de você está chamando, então se inscreva. Não por números, nem por algoritmos, mas porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de vidas que querem florescer, juntas.